Fala meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. Mais claro, o destaque para a noite de ontem com transmissão da ESPN, o jogo do Corinthians, a classificação. Tiveram vários personagens, sobe para mim aqui o nosso virtual ao meu lado, porque a gente mais uma vez destaca a importância do Hugo. Então, sofrendo 8 finalizações, pegando 6, sofreu 2 gols, mas a gente sabe que protegeu e demais. Mais uma vez, o Timão está classificado para a próxima fase. A nossa equipe acompanhou em loco como foi a noite na Neoquímica Arena. Jogo de Libertadores. Estádio cheio. Era só vencer a Universidade Central da Venezuela para se classificar. E com 3 minutos de jogo, de Carrijo para Yuri Alberto. Gol do Corinthians. Com menos de 5 minutos, aparece o artilheiro corintiano. Era o começo de uma noite tranquila? Não, definitivamente não. 3 minutos depois, Cuesta empatou o jogo. Seria mais uma noite dramática para o corintiano, com um time que até tentava pressionar, mas não jogava bem. Neste lance, a bola passou por Memphis. Quando Memphis achou Matheus Bidu, o Corinthians fez 2-1, mas pouco depois, Hugo Souza saiu mal e Adrian Martínez empatou. Na cobrança de escanteio, ficou pelo caminho Hugo Souza. Jogo tenso. No intervalo, Garro foi cobrar Vilmar Roldan e o árbitro empurrou o jogador do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians teve chances, a UCV também. Até que aos 43 minutos do segundo tempo, cruzamento de Rodrigo Garro, gol de Yuri Alberto, o gol da classificação. Um roteiro que nem o mais pessimista esperava. Um grito de alívio para os quase 50 mil torcedores na Neoquímica Arena. Muitas pessoas desacreditaram desse time, mas nos deu uma canseira grande. E como sempre, o corintiano está ali, na luta, na briga e na fé. Alívio pela classificação, mas a torcida ficou na bronca pelo jogo ruim do Corinthians. Memphis mandou o recado. We needed to win today, and of course the pressure is on us. We play at home. We have ambitions, but we have to be humble, you know. We cannot forget where we were 6 months ago, and we don't have to act like we are now the best team in South America yet. Corinthians is definitely the biggest team in South America, but not the best yet. So we have work to do to achieve that and to win titles. A gente não pode errar tanto como a gente errou nesse jogo, tanto nesse jogo quanto no jogo passado. O fato da gente saber que era melhor fez a gente querer demais e a vontade demais ela também atrapalha. Achar esse equilíbrio para que a gente não possa errar tanto. Já Ramon Dias foi em outra linha. Eso es un orgullo como entrenador, la gente tiene que estar orgullosa de lo que estamos haciendo, todos, el club, los jugadores, todo lo que estamos acá estamos felices porque realmente estamos en un buen camino. Los jugadores, felicitaciones a los jugadores, gente. Hay que felicitarlos por lo que están consiguiendo. Análises de uma noite dramática de classificação do Corinthians. No dia seguinte, a gente começa a fazer a avaliação do que foi a noite na Neoquímica Arena. Chamo mais uma vez, então, o Antônio Chamorro aqui no Sport Center, porque, Tonhão, uma coisa que foi comum na primeira partida, né, nas entrevistas da primeira partida, e se repetiu na segunda partida, é a questão da humildade, do pé no chão, de entender que ainda não ganharam nada. E, mais uma vez, pelo que a gente ouviu dos jogadores, parece que essa foi a questão do Corinthians na noite no estádio ontem? Pois é, Mari, uma boa tarde agora para todo mundo que acompanha o Sport Center. Acho que o desabafo que o Memphis Depay fez para a vitória é uma coisa sintomática, né? Ele sai de campo logo depois que o Corinthians faz o terceiro gol, ele sai bem bravo, né? Tanto que o Ramon e o Emiliano, assim que acaba o jogo, os dois vão
não sei se tentar consolá-lo ou tentar acalmá-lo, mas o desabafo que ele fez, né, ele pensa muito e ele fala que o Corinthians tentou acelerar muito o jogo, pouca troca de passe, que cansou muito o Corinthians porque ficava sempre, era defesa-ataque, não tentava segurar a bola, ele falou dos erros também, né, do time, talvez até um pouco, não sei se foi uma meia-culpa, né, também por parte dele, que ficou quase o jogo inteiro, mas o principal mesmo é essa parte da humildade, de lembrar que o Corinthians há 6 meses era brigando contra o rebaixamento, falando que é o maior time da América do Sul, mas que não é o melhor ainda, mas eu acho que tem um pouco dessa cobrança, né? Porque o time ontem, todo mundo pensando que o Corinthians poderia fazer 3 gols, mas a questão de sofrer 2 gols ainda é uma coisa que pesa muito. O Ramon Dias foi num discurso muito mais otimista do que os jogadores e a própria torcida. E agora o Corinthians tem esse confronto contra o Barcelona, primeiro vai viajar até Guayaquil, depois vai jogar em casa, mas a torcida fica de novo ressabiada, porque o jogo contra o CV na Venezuela, todo mundo achou, bom, o Corinthians poderia ter ganhado, poderia ter matado ali a eliminatória e não fez, e quando foi para casa ia ser algo fácil. E a torcida, ela percebe, né? A torcida, ela não está satisfeita, a comemoração foi muito mais por parte do Ramon, e ele até falou, uma pena que vocês não podem ir ao vestiário para ver como os jogadores estão felizes. Mas na zona mista, pelo jeito a cobrança foi maior. Mas o Corinthians, por enquanto, consegue essa classificação para a terceira fase eliminatória. Ao menos agora, caso seja eliminado, vai jogar uma Sul-Americana. Ontem nem isso ia conseguir. E depois, se passar de fase, aí sim, finalmente entra na fase de grupos. O Corinthians que tem o Mirassol no próximo domingo, quartas de final do Paulistão. Então ainda tem uma outra decisão pela frente. Mas essa questão dos erros é algo que tem pegado muito entre os jogadores e também para a comissão técnica, Mari. E quando a gente desenha aqui os somatórios dos 2 jogos, Tonhão, obrigada, tá? Pelas informações. A gente vê exatamente onde o Corinthians também tem pecado, né? O Corinthians finalizou mais, teve 38 finalizações, mas O esperado, né? O esperado, mas 21 da UCV... Não é o esperado. Não é o esperado. Quando você olha que o UCV teve mais finalizações no alvo... Não é o esperado. Não é o esperado, né, Marimar? Porcentagem de chutes certos? Também não é o esperado. Não é o esperado. Grandes chances, empatado? Não é o esperado. Não é o esperado. Ganhou assim, quanto? De quanto aqui o não esperado? Deu bem, né? Ganhou 3-1, né? 3-1. Ou foi 4? Na verdade, assim, o 38 do Corinthians é mais do que a obrigação ali da expectativa. O Bruno e o Rafa também estão com a gente no Papo Direto do Rio de Janeiro, mas vou começar com vocês aqui no estúdio. O Corinthians... Eu tinha uma certa resistência ontem a cobrar demais, a entrar muito na pilha da crítica antes do jogo, porque eu falei, cara, o Corinthians vai entrar, vai fazer um 5-0 e acabou o papo. Jornalista, essa mídia anti. Tá vendo? Como o Bruno tentou me pintar ali e tal. Mas não dá, né, Jailson? Assim, hoje dá pra gente pesar um pouquinho mais a mão na avaliação? Pra mim dá. Dá, né? Eu fiquei decepcionado, sendo muito sincero, por conta da expectativa que eu tinha. De repente, é um problema meu. Porque o Ramon disse que os jogadores estavam super felizes. Era pro torcedor sair feliz da vida da Neoquímica. Não saíram. Tava lá. Tava lá. Inclusive, a parte ali no final, quando os jogadores foram ali para se aproximar da torcida, teve cobrança da torcida, como o Tonhão citou na primeira hora. Eu tenho que ser homem para jogar no Coringão. Não sei qual foi a intenção dos jogadores ali de agradecer, ou se queria fazer um porapopó, mas a torcida não chegou nem perto de deixar isso acontecer, de chegar ali, de se unir, né? Não teve nada disso. Já teve uma cobrança assim, porque não era esperado. Era esperado, sim, que fosse um jogo mais tranquilo, uma classificação, justamente para apagar o que foi o primeiro jogo. E não apagou, só botou ainda mais evidência num confronto que não era para ser igual e foi. Mas foi bem quando ele falou, o CV tá feliz, voltando para casa por conta do desempenho, orgulhosa. Sabe uma coisa que me pegou ontem? Eu tava quando acabou o jogo, tava lá, né, obviamente acompanhando o pós, as entrevistas e tal, e aí aparece um jogador da UCV chorando. E eu falei, cara... De quê? E aí, mas assim, ele tava triste. Mas eu falei assim... Ele não era pra ele estar triste. Não. Já era pra ele ter saído do primeiro jogo, sabendo que ele não tinha a menor chance de classificar. Ele tá chorando porque ele criou a expectativa de classificação. Que foi permitido. Foi permitido sonhar. Eu acho porque em tese era pro cara estar assim, poxa, valeu, vamos trocar a camisa aqui, Memphis. Os caras estavam chorando porque eles chegaram muito perto de conseguir. Sim. Eu acho que a gente deve ouvir falar mais do Daniel Sasso daqui a algum tempo. O treinador. Porque já tem tempo que ele tá lá, né? Ele já saiu e voltou.
Eu acho o time muito frágil, mas não acho desorganizado. Eu acho frágil e corajoso. Porque ele poderia colocar 8 caras no meio campo, só marcando aqui, dando pancada. Não. O time tinha organização defensiva, só não conseguia se defender melhor porque tem fragilidade técnica. Mas o posicionamento não era ruim, o posicionamento era bom. Acho que se ele tiver a oportunidade em um clube maior na Venezuela, acho que a gente vai ouvir falar dele. Mas o assunto aqui hoje é o Corinthians. Também fiquei muito decepcionado. O que nós vimos no final do Brasileiro da temporada passada, aquilo não é uma historinha que te contaram, a gente viu. O Corinthians estava jogando bem. Até mesmo no início do ano, o Corinthians estava jogando bem. E é normal que no início do ano, em algum momento, assim, vou priorizar a Libertadores, vou observar um outro jogador ou outro, tal, um jogador ou outro. Mas não era para ter jogado como jogou esses 2 jogos. Assim, do jeito que jogou, e eu quero acreditar que não vai jogar assim, antes de começar a Libertadores, o Corinthians vai ser um dos candidatos? E a gente falava, não, ainda precisa O Bruno jogar. fez a pergunta aqui sobre ser favorito, Marcos. Pois é. Ainda precisa jogar, ainda passar, tal. Do jeito que jogou, a gente não vai fazer essa pergunta tão cedo. Porque decepcionante. Ô Bruno, você tem algum diagnóstico assim para tentar explicar o que aconteceu com o Corinthians? Porque beleza, no primeiro jogo lá o que a gente estava falando, o Essé, faltou concentração e tal, mas agora a conversa mais uma vez ser sobre ter que ser humilde, entender que não ganharam nada, de novo. Então, Mari, aliás, essa não é uma questão nova, pelo menos para quem assiste o Sport Center, essa questão do relaxamento ou da soberba, porque você, Mari, foi a primeira pessoa a levantar essa questão envolvendo o Corinthians. O que é que está acontecendo? Por que o time relaxou? Por que existe essa soberba, sendo que o time não ganhou nada? A Mari levantou isso aqui pra gente, a gente discutiu na semana passada. Não é novidade, quando ninguém discutia. A Mari foi a primeira a notar. E ontem a gente até levantou e discutimos também, né, Rafa? É verdade, o Corinthians não ganhou nada, mas a descarga emocional de sair de onde saiu, como o Memphis falou, para onde o Corinthians chegou, foi uma conquista, assim. Talvez inconscientemente isso tenha, entre aspas, aí, contaminado e afetado o desempenho do Corinthians, que não vem sendo bom. Não é de ontem, não é de antes de ontem. A gente conversou ontem aqui que nos clássicos no Campeonato Paulista ele não foi bem e nos 3 últimos jogos ele também não conseguiu desempenhar. Se a questão for só essa, é a soberba, eu acho ótimo. Porque aí é o seguinte, já está diagnosticado, o susto foi passado e a partir de amanhã o Corinthians volta a ser quem era. É só esse o problema, Rafa? Por isso que eu acho que pode ter um pouco de soberba sim, mas tem muito de parte física, algum descompasso nesse início de temporada e também tem um pouco da responsabilidade, porque você jogar uma fase como essa, que havia um trauma do Corinthians ter sido 2 vezes eliminado em temporadas anteriores, exatamente chamada pré-Libertadores, e também sabendo que o adversário era muito fraco do ponto de vista técnico, e aí gera aquela ansiedade para o time resolver o jogo. Se você observar bem o jogo em si, o Corinthians toma gols, os 2 gols que tomou, o primeiro logo depois de ter feito, então parece ainda aquela descarga de um gol no início, e o segundo de bola parada era uma falha do Hugo, né? E a única dele no jogo. E depois, evidentemente, ele teve intervenções importantíssimas, algumas até antes, e evitou uma situação pior ontem lá na Neoquímica Arena. Mas pode ter um pouquinho de cada coisa, se você pegar as possibilidades de transformar numa pizza e dividir em fatias, talvez a maior fatia possa até ser ainda essa história da soberba. Mas eu acho que as outras fatias também precisam ser consideradas. E uma coisa que é importante também de se dizer nesse momento é que o Corinthians tem agora algumas partidas, né, essas contra o Barcelona de Guayaquil, os jogos do mata-mata do Paulistão, jogos importantes para poder mostrar que tudo isso que está sendo dito pode ser consertado. Sim. Agora, para isso, é preciso que o Ramon Dias também dê a sua contribuição quando pega o microfone. É muito bacana você ir numa coletiva e dar uma declaração pensando internamente. O que o Ramon Dias fez ontem foi falar para os jogadores dele. Porque o que ele falou não convence a torcida e não convence a opinião pública. Então é preciso que ele adote uma outra postura, senão fica parecendo o fantástico mundo de Ramon, que está tudo bem, está tudo maravilhoso, daqui a pouco vai ficar tudo espetacular em termos de exibição e o futebol não funciona assim. O que ele destacou, né, Jailson, que em 20 segundos, em uma conversa, ele consegue resolver. Será que é tão fácil assim? Então ele tem que explicar isso daí para a torcida, porque ontem o que mais teve, inclusive no intervalo, tava lá e fui saindo ali para ir ao banheiro, e aí um torcedor virou e falou assim, tava passando assim no corredor, aí ele virou e falou assim, eu nem acredito que eu tô falando isso, mas eu tô com muita saudade do Gustavo Henrique. Que ele falou que tava
pé da vida por conta das falhas defensivas, principalmente as bolas aéreas. Porque o camisa 21, cara, eu anotei o nome dele e esqueci. O Ortiz, atacante do... 38 anos. Atacante da UCV. Ele ganhou todas, mas todas. Todas as bolas. Inclusive quando o time não estava conseguindo sair. Vocês acham, ô Jailson, desculpa, você acha que a saída do Hugo, talvez um pouco assim antecipada ou estabanada, é por conta de uma falta de confiança na defesa? Então, ou às vezes um excesso do Hugo de querer participar eu percebi do jogo. uma outra situação, cara, nessa saída do Hugo. Sabe o que aconteceu? Quando rola esse escanteio, o Hugo, ele tenta dar um chacoalhão ali na defesa, porque justamente que ele ficou incomodado com essa questão defensiva, e ele sai espinafrando ali, os caras saem, que não sei o que, isso não pode acontecer. Eu acho que ele tentou mostrar, assumir a responsabilidade. ao fazer a defesa, vou assumir a responsabilidade, vou fazer a defesa aqui, para mostrar que a gente tem que estar ligado. Cara, e na hora que sai o cruzamento, quando eu olho para a área, eu vejo a movimentação dele, quando ele dá 2 passinhos pro lá, eu falei, cara, não vai dar. Não vai chegar. Não vai dar. Pô, e aí ele sai naquela, gol. E tanto que quando a câmera, obviamente, vai para a comemoração da UCV, só que a gente ali no estádio não tem a câmera, né? A gente está vendo ao vivo. Chocante. A gente está vendo ao vivo. Eu olhei assim, tá o Hugo e ele tá lá, aquele semblante do tipo assim... Vacilei, não podia, e é justamente na parte que ele tentou mostrar para os companheiros... Ele tentou mostrar para os companheiros um pouquinho antes, né? Na jogada de escanteio, ele sai falando para todo mundo ali a defesa dele e aquele sentimento de eu não podia ter falhado. E o Adriano Martins machucou no lance. Sim. Foi. Fez o gol. Foi curioso também, eu quero até chamar essa palavra do Ramon falando sobre os 20 segundos, que 2 pontos. No gol que... No primeiro gol, também numa bola... no segundo gol. O primeiro gol foi o Tchoca. E é óbvio, é um garoto, a gente tem que ter... Tem que ter todo o cuidado aqui para falar, até porque ele está ganhando espaço agora no time do Corinthians. Foram 2 vezes. Então, teve uma que não foi gol, eu estou tentando lembrar quando que foi, mas eu reparei na transmissão, até levantei no sofá assim para olhar, para ver se no replay eu conseguia pegar. Tem uma falha, o Hugo faz uma defesa, o Carrijo ele sai de longe. Foi no Tchoca. E ele chega, mas é isso, espinafrando o Tchoca. Mas assim, aí os dois começam a bater boca e o André Ramalho e não sei mais quem começam o Martins foi pra afastar separar. os dois do tipo, não é hora de bater boca não, é escanteio, vamos pra focar aqui no jogo. Eu reparei o bate-boca porque o Carrijo já estava incomodado com algum posicionamento na bola aérea. Então, é porque aí tem 2 situações, né? Porque tem aquele jogador que se você der uma cobrada maior, o cara vai ficar mais ligado, e tem aquele jogador que se tu cobrar, o cara vai murchar. Vamos ouvir, então, o Ramon falando, porque também, além dessa parte dos 20 segundos... que você vai gastar 20 segundos com isso? Não só essa parte ele falando dos 20 segundos da defesa, mas também sobre a necessidade ou não de reforços. Primeiro, nunca falamos de nosotros de contratar un zaguero. En ningún momento se habló de uno central. Tenemos 5 centrales. ¿Por qué tenemos que gastar dinero en un central cuando vos tenés 5? No es correcto eso. Hay que mejorar. Sí, hay presión, sí. En ningún momento yo pedí un central, porque tenemos muy buenos jugadores. Y la gente quiere, y el periodismo quiere, yo lo soluciono en 20 segundos defensivamente. Me defiendo, pero estamos en un club donde de mitad de cancha para adelante tenemos que arriesgar, tenemos que jugar, tenemos que atacar. El único jugador un poco más defensivo es el volante central. Después Breno es de ataque, Yuri es de ataque, Memphis es de ataque, Garro es de ataque. Para mí sería muy fácil sacarlos y armar defensivamente con las características de otro equipo, pero no es lo que siento. Pero no le va a gustar a la gente. Que estemos todos defensivamente, que no ataquemos, que no convirtamos gol. Na tela, os números defensivos do Corinthians em 2025, 14 jogos, sofreu gol em 11. Só não sofreu gol em 3 partidas, sofreu gol nos últimos 5 jogos. A pergunta, desculpa rapidamente, é onde você vai passar o carnaval? A resposta foi alface. Porque são coisas completamente diferentes que ele está falando. Por quê? Me conta. Ele está falando de tirar alguém de ataque, de meio, para o time ficar melhor fechado ou mais protegido. Mas não é essa a questão. A questão é, com o que tem errado muito defensivamente. Não é para mudar. Não é para tirar um Yuri, não é para tirar o Garro, não é para tirar o Carrinho. Não é para mudar nada, é para acertar posicionamento defensivo e jogada de bola parada, por exemplo. E para isso você não tira um atacante. Até porque não é basquete que você vai tirar e colocar o tempo.
futebol de salão, futsal, né? Futebol americano. Não é assim, são situações completamente diferentes. Com o que tem, em 20 segundos, não vai resolver. Porque com o que tem, o time não tem bom posicionamento em jogada de bola parada. Em jogada de bola aérea, às vezes não é nem bola parada. Então, não é tirando o jogador de meio e ataque e colocando o Gustavo Henrique. Porque eu concordo com ele. No Corinthians, ele tem que tentar jogar mais mesmo. Só que tentar jogar mais e acertar defensivamente. Sim. Gente, isso é o básico. Se você pegar a tabela de campeonato aí, você vai dar uma olhada lá. De vez em quando acontece um Atlético de Madrid 4, Barcelona 4. Mas na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes esses times ganham de 4-1, 4-2, 4-0. Você não pode tomar tanto gol assim. E aí não é 20 minutos de conversa. Aí é treinamento diário. E aí, para mim, já falei isso aqui no final do ano passado, para mim tem uma dificuldade técnica entre os zagueiros. Tem um zagueiro que é muito bom com a bola e que zagueira é o André Ramalho. Com a bola, só pontuando, que ontem ele deu uns botes errados também. Então, mas eu acho ainda assim que ele vai errar, que ele é o melhor de todos. Sim, sim, sim. Tecnicamente e de leitura do jogo. Os outros zagueiros, eu acho que não são do nível dele. E aí o Corinthians tem dificuldade na saída de bola, o Corinthians perde a bola e o Corinthians também tem dificuldade de posicionamento.